Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro ano. Hoje vamos estudar método científico. Ainda é no capítulo sobre transformações químicas, está na página 88 do livro de vocês. Vamos identificar as partes de uma experiência. Simplificando, a ciência é nossa tentativa de entender e explicar o mundo natural. E o que é, então, o método científico? É um passo a passo, uma maneira pela qual os cientistas respondem perguntas. Faça uma pergunta, pesquise o tópico, forme uma hipótese, teste a hipótese, reúna dados, analisar resultados, chega a uma conclusão e comunica os resultados. É o que está acontecendo agora, por exemplo, com cientistas do mundo inteiro procurando uma vacina para o coronavírus. Várias tentativas. A gente espera que possam ser provadas as hipóteses desses cientistas e que logo a gente encontre, então, a tão esperada vacina para o Covid-19. Você sempre começa com um problema, com uma pergunta. A partir dessa pergunta, depois que você identifica o que você quer saber, o que você quer descobrir, é preciso desenvolver uma declaração clara definindo o problema. Verifique se o seu problema é restrito, é específico, não é muito amplo, que vai torná-lo incapaz de conseguir a resposta. Então, um problema que você possa testá-lo. Depois que o problema é identificado, é preciso indicá-lo na forma de uma pergunta. Como esse problema afeta a vida, afeta as pessoas, qual o efeito disso, enfim. É preciso também anotar todas as informações que você já conhece e depois pesquisar o tópico que você está investigando, usando livros ou, como é comum agora, a gente pesquisar pela internet. Mas é preciso que a gente pesquise não em toda a internet, mas em fontes confiáveis da internet. Google Acadêmico, nos repositórios das universidades. Essas são as fontes confiáveis. Também devemos perguntar a especialistas sobre o assunto que nós queremos saber. Em seguida, vem a hipótese. Depois que a gente estudou, depois que formulou o problema, depois que nós pesquisamos sobre o tópico que todos aprenderam, nós vamos formular uma hipótese, que é uma explicação que se baseia em pesquisas ou observações científicas anteriores e que pode ser testadas depois. A hipótese é chamada também de suposição. Geralmente começa com eu acredito que tal coisa vai resolver esse problema. Esse problema será resolvido desta forma. Em seguida, vem o experimento. A gente precisa desenvolver um teste para apoiar ou não a hipótese. Os testes podem ser testes múltiplos, que são executados várias vezes. Tem também o que a gente chama de variável independente.
E deve ter apenas uma variável independente, que é o fator que está sendo testado. E um experimento controle. Deve ter duas configurações. O experimental, que obtém a variável independente, e o controle não obtém a variável independente. Agora, precisamos saber o que é um experimento controlado. Então, um experimento que testa apenas um fator de cada vez, usando uma comparação de um grupo controle e um grupo experimental. O que é um grupo controle? O grupo controle ele é usado para a gente comparar, não obtém a variável independente. O grupo experimental é o que obtém a variável independente para ver como afeta ou muda algo, ou não muda. E uma variável? O que é uma variável? É algo que pode mudar naturalmente ou de propósito. Variável dependente. Nesse caso, o fator que o cientista mudou de propósito para testar a hipótese é a causa. A variável independente é o resultado do que o cientista mudou. É o efeito do que aconteceu em experimento e acontece naturalmente. Ninguém faz isso acontecer. O cientista não tem controle sobre essa variável. Nós estudamos na tertúlia dialógica sobre corantes do livro Os Botões de Napoleão, que Perkin estava pesquisando como sintetizar a quinina, que era utilizada para a cura da malária, e a precursora da cloroquina e da hidroxicloroquina. E Perkin, a partir de seus experimentos, não conseguiu sintetizar a quinina, ele conseguiu, com o experimento dele, descobrir a malveína, que é um corante ainda hoje largamente utilizado na indústria dos jeans. Então, este é um exemplo dessa variável independente, que não era o que o cientista estava esperando, não era o que ele estava aguardando. E, obviamente, essa variável ele não conseguiu controlar, mas mesmo assim, uma variável extremamente importante e foi uma descoberta bastante interessante daquele experimento que Perkin estava fazendo. O que são constantes? É tudo que o cientista mantém, o mesmo em ambos, o grupo controle e o grupo experimental. Como podemos reunir dados? Então, primeiro faça observações, use os sentidos para coletar informações. Existem as observações qualitativas, que é tudo que a gente vê, cheira, toca, prova, ouve. Por exemplo, se o resultado, a coloração foi azul, se é amargo, se tem som estridente. E existem as observações quantitativas, qualquer observação que pode ser medida. Neste caso, deve incluir um número, 5 centímetros de comprimento, tantas gramas, o volume, enfim. O que fazer com as observações? Gravá-las. Geralmente, os dados são gravados. Quando analisamos os dados, isso ajuda a criar gráficos de linhas, de barras e concluir todos os cálculos matemáticos necessários. Nós vamos analisar e procurar padrões. Como escrever uma conclusão? Então, para escrever, a gente segue 5 etapas. Primeiro, indicar
se a sua hipótese é suportada por seus dados ou não. Reafirmar a hipótese original. Usar dados exatos para apoiar o que acabou de escrever. Aplicar análise de erro. Pense no que você descobriu em sua pesquisa. Não importa se a hipótese que você tinha não foi consolidada, mas os dados, os passos da pesquisa, é preciso considerar quaisquer melhorias que ocorreram no procedimento. Oferecer explicações sobre por que você acha que os resultados de sua experiência foram o que eram. Faça uma nova pergunta. O que você quer fazer a seguir? E agora? Você consegue identificar as partes de um experimento? Preste atenção nessa experiência. 6 pés de feijão devem ser testados para ver o que acontece se forem colocados no escuro. Todos eles têm o mesmo tipo de vaso, a mesma quantidade de solo e a mesma quantidade de água. 3 plantas serão colocadas em uma janela iluminada pelo sol e 3 plantas serão colocadas em um armário escuro por 2 semanas. Através desse experimento, veja se você consegue responder qual é a pergunta, qual é a variável independente, qual é a variável dependente, qual é o grupo de controle e qual é o grupo experimental. Bem, espero que vocês consigam responder. Leiam o livro, página 88, e respondam as questões do exercício. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Beijos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!